Templo de Salomão. Sacrifício de animais ou sacrifício humano? Nestas sextas-feiras passadas, nós temos trazido para vocês sobre as seitas famosas que existem no Brasil e no mundo. Já temos muitos vídeos gravados lá no nosso site, que vocês poderão rever, para ter as informações necessárias. Por que é bom você tomar conhecimento da funcionalidade das seitas? Porque muitas delas, na sua maioria, estão envolvidas com heresias, com dogmas antibíblicos, com coisas que não têm nada a ver com a realidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sexta-feira passada, nós falamos sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, que foi fundada no Rio de Janeiro pelo Edir Macedo, em 1977, na abolição. A igreja que começou numa ex-casa funerária, casa de caixão, e que assombrou o crescimento estrondoso desde a partir de 1980, quando explodiu e pipocou igrejas em todo o Brasil. A seita do Edir Macedo, Igreja Universal, já conta no Brasil com 13 milhões de seguidores. Uma das maiores representações políticas em Brasília de deputados estaduais, federais e nos municípios e estados do Brasil, a maior representação política e a expressão é da Igreja Universal em Brasília, pessoal. É uma coisa incrível. No domingo passado, a revista Veja trouxe a reportagem especial sobre o templo que o Edir Macedo está construindo aqui no Brás, o Templo de Salomão. Foi sexta-feira passada, aliás, domingo passado, né? O templo que nós ainda havíamos falado, declarado para vocês, o orçamento previsto, que era de 300 milhões de reais. Mas, segundo a revista Veja, as despesas deste templo já está na cifra de 680 milhões de reais. Foram desapropriados 40 imóveis. Esse templo vai comportar 10 mil pessoas. Ocupa uma área de 100 mil metros quadrados. Para você ter uma ideia do tamanho do Templo de Salomão, ele é 4 vezes mais, segundo a revista Veja, maior do que a Basílica de Aparecida do Norte. Então, quem conhece a Basílica da Aparecida do Norte, e multiplicando por 4, então você vai ver o tamanho incomensurável do que é este templo. Uma altura de aproximadamente um prédio de 15 andares, que ultrapassa o tamanho do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Foram gastos 3 toneladas de ferro, 145 mil sacos de cimento e um estacionamento que comporta 1.800 carros. Segundo a informação da Igreja Universal, a inauguração do Templo de Salomão será oficialmente no dia 31 de julho, mês 7 de 2014, com a presença da Presidente da República, Sua Excelência Dilma Rousseff. É interessante que a TV Universal da internet já está rodando para os internautas como fazer para entrar no Templo de Salomão. A revista Veja traz a réplica do vídeo e eu achei assim interessante nós tomarmos conhecimento. Primeira regra: as pessoas que vão participar do Templo de Salomão, as primeiras pessoas, só poderão fazê-lo através de caravana das igrejas universal a partir do dia 20 de julho, mês que vem, mês 7 deste ano de 2014. Será terminantemente proibida a entrada de mulheres com minissaia e vestes sensuais. Também não será permitida a entrada de camisetas, bermudas, chinelos, boné. O traje terá que ser social. Os visitantes do Templo de Salomão serão revistados. Não poderá entrar com celular, smartphone, não poderá entrar com câmeras fotográficas, com nada que possa registrar fotografia ou qualquer coisa, ou vídeo, ou similares. Expressamente proibido comer ou beber dentro do templo. Pessoas atrasadas
15 minutos antes de cada reunião, o templo será fechado e não poderá mais entrar. Sexto, reverência absoluta. Não será permitido as pessoas conversarem dentro do templo, mesmo antes das reuniões, e nem dar risada. Tem que ter vigilância, reverência absoluta, porque haverá pessoas vigiando nessa parte, né? Ninguém poderá guardar lugar para ninguém. Será proibido a entrada de crianças. Este vídeo, a revista Veja colocou à disposição na internet, e este vídeo está rodando também na TV da IURD na internet. E o final do vídeo que me chamou a atenção. Ele termina falando assim: Templo de Salomão, casa de sacrifício. Templo de Salomão, a casa do sacrifício. Templo de Salomão, sacrifício de animais ou sacrifício humano? É um mega templo, maior, mais alto do que o Cristo Redentor. 7 estúdios de rádio e TV. 50 apartamentos para os bispos. Colunas sustentáveis, ou seja, a água da chuva que vai cair no templo vai ser aproveitada, não? Um museu com um telão multimídia, com um auditório, e neste museu eles vão estar explicando sobre as 12 tribos de Israel. Com um telão também, né? As cadeiras que estão no templo foram trazidas da Espanha. Rosa e italiano. Oliveiras importadas de Israel. Uma esteira rolante, uma coisa que chamou a atenção da imprensa, uma esteira rolante que vai do altar para dentro de uma sala cofre, onde as pessoas colocarão os dízimos. Isso não tinha lá no templo, primeiro templo, né? Mas nesse segundo tem, né? Telão de 20 metros de comprimento, com 10.000 lâmpadas LED, paredes com menorá, e também um candelabro com 7 braços, aquele candelabro que é usado nas sinagogas dos judeus. 6 gavetas de mármore reservado para a família do Macedo, quando eles passarem dessa para outra, serem sepultados. Segundo a revista Veja, dentro de uma sala secreta existem 6 gavetas preparadas para o Bispo Macedo e sua família quando passarem dessa para outra. Os templos na antiguidade. Ao olhar na história, você vai perceber que os deuses eram adorados em templos. Em Ur dos Caldeus, na Grécia, no Egito. E primeiro era no ar livre. Depois eles começaram então a cobrir, a fazer os lugares para adorar os deuses. E nós sabemos que Israel, quando eles saíram do Egito, recebeu de Deus a orientação de Moisés para fazer o tabernáculo. Você pode ver isso lá no livro de Êxodo. Vamos ver aqui no livro de 2 Samuel. Como que começou a ideia do Templo de Salomão na antiguidade, antes de Cristo? Nós vamos aqui para 2 Samuel, capítulo 7, versículo de 1 adiante, depois nós vamos ler 12 até 17. Diz assim: Ora, tendo o rei Davi acabado de instalar-se em sua residência, tendo-lhe o Senhor dado paz, livrando-o de todos os inimigos que o cercavam, disse ele ao profeta Natã: Vê, eu moro no palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu: Pois bem, faz o que deseja fazer, porque o Senhor está contigo. Mas a palavra do Senhor foi dirigida a Natã naquela mesma noite, e dizia: Vai e diz a meu servo Davi: Eis que diz o Senhor: Não és tu quem me edificará uma casa para eu habitar. Quer dizer, logo no início Deus já disse: olha, porque Davi teve a intenção de fazer o templo para Yahvé. No entanto, através do profeta Natã, Deus chegou e disse: olha, não será tu. Vamos continuar lendo aqui, do mesmo capítulo de 2 Samuel 7, versículo 12 em diante, diz:
Quando chegar ao fim dos teus dias, repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti a tua posteridade, aquele que sairá de tuas entranhas, firmarei o seu reino. Ele me construirá um templo e firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta, eu o castigarei com vara de homens e com açoite de homens. Mas não lhe tirarei a minha graça, como retirei de Saul, a quem afastei de ti. Então você percebe aqui que houve um planejamento na mente de Davi para se construir um templo. E Deus, através do profeta Natan, segundo o registro aqui, 2 Samuel capítulo 7, através do profeta Natan disse: você não irá fazer esse templo, mas sim a tua posteridade. Mas ele começou a fazer a preparação para a construção desse templo. Nós vamos aqui para Crônicas. Vamos aqui para Crônicas, capítulo 21, 24 e 25. Não, respondeu Davi, quero comprá-lo pelo inteiro valor em dinheiro, e não tomarei o que te pertence para dar ao Senhor, e não oferecerei um holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã um peso de 600 ciclos de ouro pelo terreno. Então você percebe aqui em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 24, 25, que Davi comprou o terreno e já começou ali a preparar o templo, né? Fazer a preparação. Nós temos percebido nesses últimos dias uma exposição de palavra muito forte sobre templo. Você pode observar que na internet, ultimamente, existe um debate fortíssimo quanto a templo. Alguns são a favor do templo e outros não são a favor do templo. Essa indagação, essa contenda, essa discussão, ela está ferrenha na internet nos últimos dias. Deus pediu um templo? Ele fez um pedido de um templo? Vamos ver aqui em 1 Crônicas, capítulo 17. Capítulo 17, vamos ver se Deus pediu um templo. Vamos lá. Capítulo 17, versículo 1 e 4. Quando Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natan: eis que mora numa casa de cedro, e a arca da aliança do Senhor está debaixo de sua tenda. Natan respondeu: faz o que o coração sugere, porque Deus está contigo. Então essa parte aqui nós a lemos. Estamos apenas repetindo a propósito. Houve um pedido de templo. Houve um pedido de templo, sim. Nós vamos aqui ler o versículo 10 do capítulo 17. Capítulo 17, versículo 10, diz assim: e te anuncio que o Senhor há de fundar para ti uma casa, quando os teus dias se acabarem, tiverem ido juntar-te a teus pais, levantarei tua posteridade após ti, na pessoa de teus filhos, e firmarei seu reino. Preste atenção nisso aqui. É ele que me construirá uma casa, e firmarei seu trono para sempre. Quer dizer, Deus, através do profeta, falando para Davi, a respeito de Salomão. Serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Nunca retirarei dele o meu favor, como retirei daquele que reinou antes de ti, que foi Saul. Eu o estabeleci, vou estabelecê-lo na minha casa e no meu reino para sempre. E o meu trono será firme para todos os séculos. Natan referiu-se a Davi todas as palavras que tinham ouvido em visão. Também vamos aqui para 1 Crônicas 22. Nós estamos vendo aqui se Deus está envolvido na construção do templo. Capítulo 22, versículo 6 em diante. Deus chamou Salomão, seu filho, e ordenou-lhe que construísse o templo do Senhor Deus de Israel. Então está, de uma forma definitiva, esclarecido aqui, segundo em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 6. Vou repetir. Depois chamou Salomão, meu filho, e ordenou-lhe que construísse o templo do Senhor Deus de Israel. Meu filho, disse ele,
Eu tive a intenção de construir uma casa ao nome do Senhor meu Deus, mas a palavra do Senhor me foi dirigida nesses termos: tu derramastes muito sangue e fizestes grandes guerras. Quer dizer, a palavra sendo dirigida a Davi, né? Tu não construirás uma casa para meu nome, pois derramaste diante de mim muito sangue sobre a terra. Essas batalhas que Davi promoveu, né? E eis um filho te nascerá, que há de ser um homem de paz, porque eu lhe darei paz frente a todos os seus inimigos ao redor. Seu nome será Salomão. E durante o tempo darei paz e calma a Israel. Ele me edificará um templo, será para mim um filho, e eu serei para ele um pai, e firmarei para sempre o trono de sua realeza sobre Israel. Portanto, que o Senhor esteja contigo, meu filho, para que prospere e construa o templo do Senhor teu Deus, segundo o que disse de ti. Podemos, de uma forma definitiva e esclarecida, aqui no capítulo 22 de 1 Crônicas, versículos de 6 a 11, podemos ver que Deus se encarregou, através do profeta Natã, de ordenar ao filho de Davi, Salomão, a construção do templo. Então, aqueles que estão aí se debatendo na internet, dizendo que Deus não mandou construir templo, coisa nenhuma, eu quero dizer para vocês que está aqui explícito na Bíblia, no Antigo Testamento, em 1 Crônicas 22, capítulo 22, versículo de 6 a 11, podemos ver de uma forma claríssima Deus determinando a construção do templo de Salomão. Templo de Salomão, sacrifício de animais ou sacrifício humano? O que acontece dentro do templo no Antigo Testamento? O que acontecia lá? Funções levíticas. Quem não sabe disso tem que ler lá em Êxodo, né? Então, vamos citar o que são funções levíticas no serviço da tribo de Levi, tá? Que está em 23:5. Vamos aqui, lendo aqui devagarzinho, 23:5. Vamos lá. Olha aqui. 4.000 porteiros, 4.000 para celebrar o Senhor com instrumentos que fiz para louvá-lo. Sacerdotes, 1 Crônicas 24. Cantores, 1 Crônicas 25. Quer dizer, tinha cantores também. Porteiros, porque eram muitas portas. 26. 1 Crônicas 26. Guardas do tesouro, guardas que tomavam conta. Né? 26, versículo 20. Vamos ler, né? 26, versículo 20. Muito tanto. Os levitas, seus irmãos, tinham a guarda dos tesouros do templo e dos tesouros das coisas sagradas. O que tinha mais? Lá tinha ofertas, pedido de ofertas, donativos. Sim, donativos ao templo. 1 Crônicas 23 e 7. 23? É? 1 Crônicas 23? É? Não. De 22, né? 22, né? Não. 29. Donativos ao templo. Disse o rei Davi a toda a assembleia: meu filho Salomão, o único que Deus escolheu, é ainda jovem e fraco, e a obra é considerável, pois não é um homem que este palácio é destinado, mas ao Senhor Deus. Empenhei todos os meus esforços para preparar para a casa do meu Deus ouro para objetos de ouro, prata e objetos de prata, bronze, para os objetos de bronze, ferro, para os objetos de ferro, madeira, para os objetos de madeira, pedra, etc, etc, etc. Então aqui tinha donativos para esse templo aqui também. Entendeu? Tinha louvores, ação de graça? Sim. Tinha louvores, ação de graça, 29 e 10. Oi, irmão. Vamos aqui, 29 e 10. Oi, irmão. 29 e 10. Fala, filho. Oi, irmão. Sim. Você tem um roupa de... Davi bendisse ao Senhor em presença de toda a assembleia. Sede bendito, disse ele, para todo sempre, Senhor Deus, nosso Pai Israel. Berenice, atenda a filha de Deus aí. Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a assembleia. Sede bendito, disse ele, para todo sempre, Senhor Deus, nosso Pai Israel.
Então tinha a ação de graças também. Tinha também a ação de graças, entendeu? A construção do templo de Salomão precisou de quase 200.000 homens, segundo o livro de Crônicas. Templo de Salomão, sacrifício de animais ou sacrifício humano? Vamos aqui para as segundas crônicas. Vamos aqui para as segundas crônicas. O templo ficou pronto. Vamos ler. Vamos ler aqui. Quando Salomão terminou essa prece, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto com sacrifício. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor. Tanto era a glória que enchia. A vista do fogo descia da glória do Senhor. Quer dizer, a Shekinah, né? A Shekinah de Deus. O rei e todo o povo, presta atenção, capítulo 7, segundas crônicas, versículo 4. O rei e todo o povo ofereceram então um sacrifício em presença do Senhor. Salomão imolou 22.000 touros, 120.000 ovelhas, e foi deste modo que o rei e o povo fizeram a dedicação do templo. Eu vou repetir. O rei e todo o povo ofereceu um sacrifício em presença do Senhor. Salomão imolou 22.000 touros e 120.000 ovelhas. Notou? Sacrifício de animais. O bispo Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, desde 2008, 2009, quando começou a falar com seus fiéis sobre o templo de Salomão, em um de seus discursos e pregações, ele disse para os fiéis, em pleno culto: nós temos que esgotar todo o nosso recurso para construir o templo de Salomão. Em suas palavras, Bispo Macedo disse: suor e sangue tem que sair das nossas mãos em prol do templo. E continuando, em um dos seus discursos na internet, Bispo Macedo diz: e é com seu sacrifício, é com seu suor, é com seu coração que nós vamos construir, todos nós, esse templo para Deus. Segundo os estudiosos, os pesquisadores, Salomão gastou 250 bilhões de reais para construir o templo na antiguidade, no 11º século antes de Cristo. O próprio Bispo Macedo, falando com seus fiéis na Universal, ele falou o valor em reais que Salomão, no passado, gastou. Com certeza ele fez questão de fazer essa afirmação, como se ele estivesse querendo dizer assim: olha, 680 milhões, 1 bilhão de reais, não é nada, porque Salomão gastou, foi 250, nós ainda não chegamos nem um tiquinho, entendeu? O Bispo Macedo fez uma declaração muito forte. Ele disse que todas as igrejas vão se encurvar diante do templo de Salomão. E ele citou o exemplo de José, quando José sonhou que 11 irmãos se prostravam diante dele. Muito estranho. Muito estranho. Oh, que orgulho que o Bispo Macedo se manifestou em falar dessa maneira. Ele disse que todas as igrejas cristãs do Brasil e do mundo vão se encurvar diante do templo de Salomão. O que vai acontecer? Não é muito estranho? Pare e pense. Muito estranho isso aí. Para que serviu o templo de Salomão no passado?
Nós vimos aqui louvores, milhares de pessoas, né? Sacrifícios, holocaustos e oração. Sacrifícios, holocaustos e oração. A pedra fundamental do templo de Salomão já foi feita com a blasfêmia, foi feita com ritual pagão diabólico. Quem tiver dúvida pode procurar e pesquisar, que você vai encontrar as cenas que estão gravadas na internet. O bispo Macedo, juntamente com os bispos principais da Igreja Universal, aqui no Brás, em São Paulo, ele pegou uma Bíblia, mais ou menos de 1 metro de comprimento, uma Bíblia mais ou menos desse tamanho assim, desse tamanho, mais ou menos de 1 metro de comprimento, e uns 40 centímetros de largura. Cavou um buraco onde tinha água também. E ele colocou a Bíblia ali como se a Bíblia fosse um defunto. Isso é ritual maçônico, pagão e diabólico. E enterrou a Bíblia. Ainda disse aleluia. Ainda cantou uma canção, o homem que andou na Galileia. E a Bíblia foi enterrada e os bispos pegou terras e jogou em cima da Bíblia. Ritual satânico e diabólico. Cuidado, Igreja de Jesus. Cuidado, povo de Deus. Nós não temos ordenação de Deus para adorar templo e nem venerar. Nós somos o templo do Espírito de Deus, assim seja. A Bíblia diz que nós, Igreja de Jesus, somos o templo do Senhor. Jesus disse, iremos para Ele e faremos nele morada. Nós, Igreja de Jesus, nós somos o templo. E o que vai acontecer neste templo de Salomão? Uma corrida idólatra de veneração frenética. Palavras que eu falei aqui agora, né? Não são palavras decoradas, palavras que eu falei. Corrida frenética de adoração a um templo de pedra. Será que Deus quer que nós adoremos o templo? Será que Deus quer esta veneração? Não, pessoal. Nós somos o templo. Nós somos a Igreja de Jesus. Cuidado, pessoal. O que Deus quer de nós? Ele quer um templo bonito ou Ele quer a nossa alma? Vamos aqui para Jeremias. Vamos ver aqui o livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Preste atenção. A palavra do Senhor foi nesses termos dirigida a Jeremias. Vai à porta do templo do Senhor. Lá pronunciarás este discurso. Escutai a palavra do Senhor, vós todos, povo de Judá, que entrais por estas portas para vos prosternar diante dele. Eis que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, reformai o vosso procedimento e a maneira de agir, e eu vos deixarei morar neste lugar. Quer dizer, aqui você pode perceber que Deus estava ali interessado no comportamento das pessoas e não naquele orgulho que aquelas pessoas estavam tendo, porque Israel chegou a esse ponto. Israel chegou a esse ponto de venerar o templo. Não vos fieis em palavras enganadoras semelhantes a esta. Templo do Senhor, aqui está o templo do Senhor, quer dizer, idolatria, né? Veneração. Se reformardes os vossos costumes e modos de proceder, verdadeiramente praticardes a justiça, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não espalhardes neste lugar o sangue inocente e não correrdes para vossas desgraças atrás dos deuses alheios, então permitirei que permaneçais neste lugar, nesta terra que dei aos vossos pais por todos os séculos. Vós, contudo, vos fieis em formas enganadoras, de nada vos servirão. Roubais, matais, cometeis adultérios, prestais juramentos falsos, ofereceis incenso a Baal,
Procurais deuses que vos são desconhecidos? E depois vinde apresentar-vos diante de mim, nesta casa em que foi invocado o meu nome, e exclamai: estamos salvos? Para que em seguida recomeçar a cometer todas essas abominações? E é por acaso vossos olhos numa caverna de bandidos, esta casa em que meu nome foi invocado? Também eu vejo, diz o Senhor. Ide, portanto, à minha casa de Siló, onde a princípio habitou o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Deus estava chamando a nação de Israel, a tribo de Judá em especial aqui, povo, como se Deus estivesse dizendo assim: olha, vocês estão ostentados, orgulhosos por esse templo, mas não me interessa essa veneração que vocês têm, esse orgulho de vocês por ter esse templo diferenciado dos demais templos pagãos. Não, eu não estou apreciando isso. O que eu aprecio é o vosso modelo de vida para comigo. É a vossa adoração a mim. E aqui no capítulo de exortação, a porta do templo, no qual Deus, através do profeta Jeremias, fez para o povo de Israel. O que podemos observar, segundo o que está acontecendo, segundo o que nós estamos observando aí, a declaração do bispo Edir Macedo da Igreja Universal do Reino de Deus, quando ele diz que todas as igrejas se prostrarão, se inclinarão diante do templo de Salomão. O que podemos perceber nas palavras do bispo Macedo é que nesta conjuntura de trabalhos que se iniciará no Templo de Salomão aqui em São Paulo, que será a sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus, o que podemos observar com as palavras do bispo Macedo e com o andar da carruagem, que está havendo ou se iniciará o retrocesso do cristianismo ao judaísmo. Eu vou repetir. Retrocesso do cristianismo para o judaísmo. É isso que estamos percebendo que pode e que vai acontecer. Se na antiguidade o templo era sacrifícios de animais, das duas uma. Se no templo de Salomão, daqui do Brás, de São Paulo, se houver sacrifício de animais, vai estar igualando com o templo de Salomão antigo. Mas se não houver o sacrifício de animais, as palavras do bispo Macedo já deixou claro que será sacrifício humano. E o que é sacrifício humano? É a pessoa morrer? Não. Na palavra do bispo Macedo, é o suor e o sangue. Suor e o sangue das nossas mãos. Ele foi bem claro. Trabalho, né? Luta. E a pessoa sacrificar tudo. Fazer o sacrifício, dar o tudo em prol da obra. Esse que é o sacrifício. Se não for dos animais, vai ser o humano com certeza. Porque até uma esteira já tem lá para a captação desses sacrifícios, que vão ser colocados numa esteira direcionada para uma sala-cofre. Essa informação eu obtive através da revista Veja, que foi publicada no domingo passado e que ainda algumas se encontram nas bancas de jornais. Entendeu? Judaísmo, retrocesso do cristianismo. O que é judaísmo? Você sabia que existem muitos irmãos cristãos que estão voltando para o judaísmo? Estão deixando o cristianismo, estão se evadindo do cristianismo e indo para o judaísmo? O judaísmo, você sabe que é uma religião dos judeus. O que é judaísmo? Que religião é essa? Judaísmo, o retrocesso do cristianismo. Esse vai ser o próximo assunto que nós falaremos na próxima sexta-feira.
Judaísmo, o retrocesso do cristianismo. Nós vamos conhecer a religião judaica que desaponta nesses últimos dias. Não seria a religião judaica um esteio, o sustentáculo do anticristo? Próxima sexta-feira, revelações bombásticas da Bíblia Sagrada. Judaísmo, o retrocesso do cristianismo. Lembrando que no próximo domingo, na celebração da libertação da família, restauração da família, nós vamos trazer e falar sobre João Batista. Algumas religiões secretas cultuam João Batista. Quem foi esse profeta, precursor de Jesus? E na quarta-feira, às 18 horas, quando aqui estaremos na lavagem das mãos da miséria, pode um cristão ser um torcedor? Um dos clássicos do Maracanã, no Rio de Janeiro, realizado, muito importante, que é o Flamengo e Fluminense. Um desses clássicos, Maracanã lotado, e um torcedor de futebol do Flamengo, ele estava enrolado com a bandeira do Flamengo, todo cheio de paisagens, cheio de fitas, muito colorido, de preto e vermelho, e ele ia entrando pelo vão para entrar no Maracanã, e a imprensa, as câmeras estavam ali entrevistando os torcedores, e ele estava com um urubu nas mãos, porque os times de futebol, eles possuem um mascote, sempre, como o caso aqui do Corinthians, aqui em São Paulo, o mascote deles é um gavião, tá? Sempre tem um animal que simboliza o time. No caso do Flamengo, no Rio de Janeiro, era um urubu. Ele estava com um urubu vivo nos braços. E aí o repórter chegou e falou assim, e para você que está entrando aí, qual o placar que você dá aí no jogo do Flamengo e Fluminense? 3-0 o Flamengo. Aí o repórter virou-se para ele e falou assim, e se o Flamengo perder? Ele disse assim, eu vou comer esse urubu todinho com pena e tudo. Pode um cristão ser um torcedor? Nós estamos às vésperas da Copa do Mundo. Podemos ser um torcedor veterano? Ou igual esse rapaz que eu citei? Nós vamos na Bíblia Sagrada conhecer e responder essa pergunta para você na próxima quarta-feira, às 18 horas. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, bem próximo ao shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio. Nós estamos aqui no nosso Santuário Yahvé todos os dias no plantão espiritual de atendimento. Nas sextas-feiras nós temos aqui essa celebração de libertação, onde nós excomungamos e conjuramos os espíritos obsessores em nome de Jesus, o nosso Senhor. Você é o meu convidado para estar conosco. Nós agora estamos fora do ar do rádio, nós estamos por aqui pela internet com você. Então você que está aí na Zona Sul de São Paulo, nos assistindo, em qualquer parte da Zona Sul, não? Seja Interlagos, de Morumbi, você que nos assiste na Zona Leste de São Paulo, pela internet, pelo Google, pelo Facebook, Orkut, todo segmento social, então você é o nosso convidado. É muito fácil, a nossa igreja fica no centro de Santo Amaro, próximo ao Largo 13 de Maio. Você que perdeu tudo, você que está com a sua vida imaculada, enfeitiçada, venha participar das celebrações de exorcismo, do poder de Deus para libertar você das forças do mal. Nós somos uma comunidade humilde, mas temos um coração aberto para abençoar a sua vida em nome de Jesus, o nosso Senhor. Se você quiser também entrar em contato conosco, o nosso e-mail é missãoyahvé@gmail.com, tá bem? Nosso site na internet www.missãoyahvé.com.br, www.missãoyahvé.com.br. E você que está aí no YouTube, nos ouvindo, nos assistindo, você pode se inscrever no nosso canal. Eu terei o imenso prazer de receber você. E é fácil, é só você clicar nessa parte que está aqui, essa parte vermelha escrito inscrever-se. E você, é só clicar que automaticamente você já estará inscrito no nosso canal. E todas as vezes que nós postarmos estes vídeos aqui da nossa igreja, você automaticamente receberá no seu canal o vídeo com a palavra de Deus que abençoa a sua vida. E a qualquer momento eu vou estar por aqui trazendo para você a palavra do nosso Deus.